Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Pricing Conectado Cast. É um prazer ter vocês aqui para discutir estratégias e tendências de precificação no varejo nacional. Estou com um convidado de honra aqui, Igor Araújo. Seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui para bater esse papo com a gente. Bom, antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu sou o Paulo, sou o CEO da Infoprice. A Infoprice ela tem como missão simplificar o varejo e a indústria para que ele chegue no seu potencial máximo de rentabilidade. E a gente faz isso através de tecnologia, dados e software de precificação. Então hoje estou aqui com o Igor Araújo, o Igor que é conhecido nosso de longa data, de mais de uma empresa inclusive, né? Hoje coordenador de pricing nos laboratórios na Axé. Axé, como é que fala? Axé. É o francês. O francês que não tá treinado. E que foi o ganhador do Prêmio Profissionais do Ano no evento presencial de encerramento ano passado do Pricing Conectado. Então seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço aí a oportunidade. Muito bacana poder aí compartilhar com vocês um pouquinho da trajetória. Se apresenta um pouco pro pessoal, Igor. Bacana. Pessoal, então sou o Igor, agradeço aí o Paulo, time da Infoprice, pela oportunidade de estar aqui hoje. Então, vencedor da categoria de indústrias. É muito bacana ter esse momento, então na área, né, crescimento como foi em outras áreas como trade, marketing. Eu me formei em engenharia de produção e sem muito saber, né, da onde atuar, fiz um curso de Minitab e aí foi a partir dele que eu caí em Price. Então é bacana que é um software estatístico e aí deu a oportunidade então de entrar aí na Coca-Cola, que foi então primeiro contato que eu tive com pricing, e ali foi muito bacana que eu consegui ter uma visão mesmo de pricing. Foi uma escola, né, olhando aí para a construção de preço, formação de preço mesmo, quando a gente fala de árvores de preço, indexação entre canais, SKUs, subida de tabela, um pouco de tudo. Então, a Coca-Cola foi meu primeiro contato e uma empresa gigante, né? Então, eu atuava numa das franquias do interior, que é a Sorocaba Refrescos, e ali tive também a oportunidade de projetos com consultoria. Na Coca-Cola Company ou em alguma... Coca-Cola franquia. É uma das franquias do sistema Coca-Cola. Então, ali a gente teve projetos bem interessantes na área. Então, desde a formação do preço mesmo, fazendo a explosão da árvore de preços. Também projetos de certificação em pricing. No sistema Coca-Cola, a gente tem um campeonato de RGM, que acontece anualmente. Então, ali é possível a gente certificar a área com base em alguns pilares de rentabilidade e mercado. E aí lá fiquei 2 anos, isso foi em 2019. Então, tive a oportunidade depois de ir para a área de revenue, dentro da Suzano Papel e Celulose, ali um viés mais estratégico. Eu era responsável por uma linha de produto, então era o cut size, que era o papel cortado, então fazia toda a parte de gestão de preços, olhava para o P&L, né, a gestão, a saúde ali do produto. E aí foi quando eu tive a oportunidade de ir na Seara, que aí a gente começou a estreitar aqui as relações, a gente, né, indo atrás aí de monitoramento de preços, que é uma das alavancas aí, e a gente precisa, né, sempre do viés olhando para fora para precificar. Então é muito importante. E foi assim que a gente fez ali na Seara. Então a gente respirava preço, então a gente vivia intensamente o mercado. Então é muito bacana da gente poder, né, ter essas informações hoje, que é inviável a gente fazer isso manualmente. Cheguei a fazer, logo quando eu iniciei, a gente tinha uma equipe de coleta de preços, um time lá na Coca-Cola que fazia só pesquisas de preço a campo. Só que hoje a gente sabe que os dados, o preço é muito dinâmico, muda muito rápido e a gente precisa de um volume muito maior de dado para a gente tomar alguma decisão. Ainda mais num negócio comoditizado, né? Então... Exato. Então, olhando para um portfólio gigantesco da Seara, né? Desde que a gente tem proteínas ali, a área onde eu estava fazia precificação de proteína vegetal, então o core era margarinas, mas também tinha maioneses, creme chantilly e todo o portfólio de proteína vegetal. Então, quibes, almôndega, penne, lasanha, pizza. É um portfólio bem vasto. E aí a gente fala bem vasto, mas nem sabia que tinha isso tudo. Tem bastante SKU. Então, foi bem bacana, assim. Tinha projetos interessantes em pricing
que foram bem desafiadores no sentido de dado, assim, de estruturação de dado, de base de dados, para poder olhar para fora e precificar da melhor forma, né? Então, aí depois, né, todo esse escopo dentro da área, tive a oportunidade e agora que eu tô atualmente na Axê, que é uma indústria farmacêutica, então é bem diferente também a precificação, então acho que todas que eu atuei aí, cada um tem suas peculiaridades, desde sazonalidade, maturidade do time de pricing, maturidade do time de vendas, calendários, acho que todas as alavancas, né, que influenciam a precificação, elas são muito diferentes. Em farma, por exemplo, a gente tem os medicamentos controlados e os liberados. Então, também você tem uma atuação muito diferente. Então, assim, tem várias diferenças. E aí, tô hoje, então, com esse desafio, que é a implementação da área de pricing. Então, a gente vê, né, dentro da indústria de bebidas e alimentos, uma área já mais consolidada. E na farma, né, tá implementando aí. Então, na Axê, eu cheguei com esse propósito de implementar a área, papéis desde governança, responsabilidades, relatórios, monitoramento de preço, margem, acho que toda a estruturação ali da área mesmo, quando a gente fala da governança do time e o propósito, né, do que ela vem, que é o ganho de receita e margem, né? Então a área de pricing é justamente isso, rentabilizar. Vamos entrar um pouco mais no detalhe aí, especialmente das diferenças, que com certeza tem muitas, mas antes da gente começar, né, só para introduzir novamente, como a gente comentou no começo, o Igor ele foi o ganhador do prêmio ano passado e esse ano nós estamos com o prêmio 2024 rodando nas categorias alimentar, farma e também na categoria indústria, e os candidatos já estão aí para a votação. Então não deixe de entrar neste link que vai ficar em algum lugar aqui para votar você também. O Igor foi um dos ganhadores ano passado, é um prazer estar com você aqui. E, enfim, vamos até colocar algumas novidades de como vai ser o evento esse ano, mas fica o convite aí para todos para participarem e engajarem. Igor, seja bem-vindo novamente, cara, para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Você comentou rapidinho do seu histórico em empresas distintas de segmentos diferentes, e aí uma pergunta que já fica na largada, até porque a gente tem uma audiência tanto do lado da indústria, mas uma audiência muito forte também do lado varejista, e pricing é um tema, uma crescente que está acontecendo no varejo. A indústria, ela parece um pouco já avançada, pelo menos em tempo, na temática, e a gente já vê diversas caixinhas lá. Então, existem indústrias onde você tem a área de revenue management, como você comentou, tem a área de pricing, exatamente onde fica alocada ou como elas se conversam muda, e os desafios, sem dúvida, quando você sai de um segmento de produção, são distintos. Conta um pouco sobre como você enxerga isso na indústria de uma forma geral. Como que é essa organização, se a gente pudesse resumir um pouco para o pessoal, e como que você trouxe essa bagagem dessas outras indústrias para onde você está hoje, como que, apesar de você estar num segmento diferente, que é o segmento farmacêutico, como que você acha que isso agrega no que você está fazendo? Bacana, Paulo. Então, comentando assim, brevemente, acho que é interessante a gente ver a diferença que a gente tem, né? Mesmo a gente falando da mesma área de precificação, mas são indústrias diferentes e propósitos diferentes. Então, vai depender muito aí do que a estratégia da empresa, né? Do que ela espera. Então, é muito nesse viés do propósito, da missão da empresa, dos valores. E o pricing, ele está alinhado exatamente a isso. E dentro disso, ele está dentro de alguma área. Dentro do marketing, dentro de finanças. Então, vai depender muito da estratégia da companhia. Se ela quer um olhar mais financeiro, se ela quer um olhar mais... e aí ela pode estar dentro do comercial, né, dentro de negócios, ou mesmo dentro do marketing, que aí vai ter uma outra perspectiva mais de marca, né, de valor. Então, assim, é bacana de ver dessas empresas que todas elas não são bem diferentes, até mesmo no propósito, né, de atuação, que são bem diferentes, e aonde o pricing é alocado, que é uma discussão que a gente tem, né, não tem o certo e o errado. Eu acho que é muito que depende da estratégia da companhia, como eu comentei. Então, é bem legal e interessante de ver que cada uma tem, mesmo tendo, né, a formação de preço, considerando todos os impostos, malha tributária, malha logística, né, que a gente tem dentro do Brasil, que é uma complexidade bem grande,
A precificação em si, ok, pode ser bem parecida, né? Como formar o preço, mas os vieses... Da onde vem o objetivo. Da onde vem o objetivo. Ou melhor, o objetivo principal, né? O objetivo principal. Então, é nesse sentido, assim, eu acho que é isso, assim, pensando mais nas estratégias da empresa e o que ela tem de plano em curto, longo prazo e aonde ela vai alocar a melhor forma, porque o objetivo das empresas é a maximização do lucro, né? Então... Afinal disso, são empresas. No final, exato. E, cara, e ao longo dessas experiências que você teve, incluindo essa experiência agora, apesar de você ter comentado que você está numa formatação diária, se você pudesse, e como você passou por várias empresas, como você acabou de falar, muito provavelmente com objetivos distintos, apesar de você ter uma forma de fazer, né? No final do dia a gente está discutindo um tema aqui que é o pricing. Qual desafio foi um que você destacaria, assim, um negócio que você conseguiu criar, colocar para frente, os desafios que você teve e se você puder contextualizar de acordo com a companhia da época, o que vocês buscavam? Dá um overview de um grande episódio aí para nós. Bacana. Mesmo empresas grandes, né, onde eu atuei, a dificuldade, na maioria das vezes, é a estruturação de dados dentro da companhia. Muitas vezes as companhias têm muito dado, muita informação, tanto dado interno quanto dados externos. Então, a estruturação, parametrização desses dados, as áreas elas têm que saber, primeiramente, o que ela quer com o dado, né? Então, às vezes tem essas, né, um volume muito grande e não sabe como trabalhar com esse dado. Então, assim, uma das maiores dificuldades foi estruturar isso, né? Pensando em projetos. E mesmo empresas grandes, né, como comentei. E essa que está a dificuldade. Então, de você reestruturar, né, organizar a casa e mostrar valor diariamente. Esse que é o propósito. Gerar uma fonte de verdade. Né? Gerar uma fonte de verdade. E a gente não vai conseguir abraçar tudo, né, de uma forma. Então, você tem que priorizar qual portfólio que eu vou atacar, qual produto que eu vou atacar, qual marca que eu vou atacar, a depender do plano estratégico que você tem. E é bacana essa organização dos dados, né, que a partir disso você vai mostrando valor aos poucos. A diretoria da empresa e as outras áreas pares, elas têm que estar muito bem compradas da ideia do projeto. Então, além do dado, que é uma dificuldade que você tem, né, tanto pequenas, médias e grandes empresas, que você tem que reestruturar esses dados, né, e trabalhar. Tem essa dificuldade, né, de orçamento, capacidade técnica, né, tecnológica, de armazenamento de dados, servidores. Sempre foi uma dificuldade em projetos dentro de pricing, porque além do valor que você tem que trazer, né, qual captura de valor com esse projeto, você tem que estar comprado com as áreas. Então, é nesse sentido de uma luta diária. Cada dia você mostrar um pouquinho dos ganhos que você tem. Isso é um ponto interessante que já encaixa, eu acho que num outro tópico que a gente ficou de conversar aqui, porque quando você tem diversos layers de dados, fontes de dados, internos e externos, essa bagunça toda, você obviamente tem um desafio técnico para organizar isso tudo, mas hipoteticamente foi organizado. Ainda assim você tem áreas distintas, com objetivos distintos. Teoricamente a empresa ela anda para um lugar só, mas ações elas têm que ser tomadas e muitas vezes elas são assíncronas com o objetivo do momento de uma determinada área. Como que funciona esse processo de governança hoje? Bacana. Primeira coisa, como comentei, acho que é alinhar as estratégias da empresa, né? Então, você estrutura uma área de pricing a partir dos planos, né? O que eu preciso atuar, aonde eu preciso atuar, sempre com as melhores perguntas para que você tenha a atuação correta e priorize isso. Então, é interessante na implementação da área de governança, né, pensando numa área de pricing, que você tenha diversidade, né, você não tenha só pessoas analíticas, mas sim que tenham conhecimento de negócios, que tenha perfil estatístico, que tenha um perfil mais técnico, né, de programação. Então, que tudo isso vai somar para entregar o objetivo da empresa, né? O que ela espera. Então, vai muito nesse sentido de alinhar as coisas com a alta diretoria para priorizar, porque quando você chega, você tem um mundo gigantesco de atuação, desde uma tabela de preço, correção de tabela de preço, será que realmente é preço ou não é uma execução comercial, ou é um investimento promocional, então, contratos com redes. Então, é muito de você entender primeiro
qual que é a problemática, né? E as estratégias e o alinhamento com a companhia para poder priorizar isso e montar essa governança, né? Pensando aí, quem que eu preciso, como que é o time, o perfil que eu preciso montar para que a gente consiga entregar isso da melhor forma. Então, pensando, a gente não pode ter os mesmos perfis dentro da área. Então, é interessante você ter um pouquinho de conhecimento em programação, de um perfil mais, né, que saiba um pouquinho ali de negócio. E a conexão entre as áreas? Como que isso se dá hoje? Como você entende que seria a conexão ideal? A alçada de decisão, vamos colocar dessa forma. Ela é muito importante, tá? Acho que um ponto bem relevante que você comentou, que a primeira coisa quando você faz um projeto é essa engajamento com outras áreas, né? Não só dentro da área de pricing, mas o marketing precisa estar a par dos projetos, assim como, né, ele que estrutura ali a marca, a decisão, tomada de decisão, quando a gente fala de valor de marca, preço. E nós somos apoiadores, né, como uma área suporte. Então, marketing, time comercial, que sempre está na ponta. Então, é muito importante a gente estar também na ponta. Não só a diretoria. Então, também o time de trade, né, que faz toda a gestão a campo. Então, esse engajamento, né, a empresa, a área de pricing, ela precisa estar conectada com todas essas outras áreas. Para poder que tenha valor e consiga atuar da melhor forma aí para entregar os objetivos do projeto. Muito bom. Inclusive, pessoal, a gente teve um outro bate-papo aqui com o Emerson Mello, do GPA, gerente executivo do GPA, onde parte da nossa conversa foi também sobre justamente governança, mas governança, interação entre as áreas, comunicação, como todo mundo anda rumo a um objetivo. Só que, ponto de vista, aqui estamos falando da indústria, no caso do Emerson, ponto de vista do varejista. Se vocês quiserem dar uma olhada nesse vídeo também, cliquem aqui em algum lugar que vocês vão ver um bate-papo muito legal que a gente teve com ele. Igor, vamos lá. Cara, demos um overview aqui e aí tentando ir um pouco mais a fundo no dia a dia, porque o negócio precisa ser feito, precisa ser construído. Você falou de dados, você tem um background aí de uma formação técnica de engenharia de produção. Meus colegas da faculdade diriam que engenharia de produção é uma quase engenharia, mas eu, como também sou quase engenheiro, eu estou no lugar de fala para falar isso. Mas depois, com o MBA em Business Intelligence, como que você encarou e segue encarando essa parte dos dados? Como que você transforma de uma forma prática, de uma forma objetiva? Se você pudesse assim dar um overview dos principais empecilhos comumente encontrados para que isso vire uma informação de fato relevante, estratégica e principalmente acionável no dia a dia de uma grande corporação como a que você trabalha, as que você trabalhou. Bacana. Então, para me apoiar, né, nessas tomadas de decisão, né, de a gente saber quais são as melhores respostas, né, para a solução, eu me certifiquei em pricing, também tive aí a atuação, né, buscando me aprofundar também com MBA em Analytics e BI e modelagem, que ele nos dá suporte para tomada de decisões mais rápidas, mais ágeis. Então a ideia foi, né, sempre aí atrás de a gente tem muito material bem interessante para isso, né? Não preciso ser programador, né, dentro da área de pricing, não preciso saber de Python, R, é interessante, né? Mas a área de pricing, né, em si, ela é um pouquinho de todos os perfis ali. E aí, nesse sentido que eu fui atrás do curso, né, de BI, e para ter respostas mais rápidas, mais ágeis, né, para tomada de decisão, porque os dados eles são bem robustos, né, assim, traz insights bem interessantes. E alguns exemplos, primeira coisa, né, quando a gente chega numa companhia, para aproveitar bem e otimizar, quais relatórios já existem hoje? Quais dados que a gente recebe, tanto interno quanto externo? Às vezes, interno, a gente já tem um faturamento interno que a gente pode tirar muitos insights interessantes, né? Desde várias coisas ali de KPIs só com dado interno, mas é interessante cruzar isso com dados externos também. Então, a gente tem muito dado. A primeira coisa é saber onde estão esses dados, o que eu vou fazer com esses dados, o que eu preciso responder de fato, né? O que eu preciso aproveitar. Então, esses cursos, né, eles ajudam a gente a agrupar isso, a consolidar
e gerar ideias, né, insights que de fato respondam às necessidades da empresa em curto prazo, inclusive. Então, eles acabam ajudando a gente nesse sentido, né, de você responder de forma mais rápida. E tem uma questão também quando você estimula a companhia a ser data-driven, você estimula as áreas, os colaboradores a fazerem análises, terem acesso, não na massa nos dados, mas você também precisa de uma governança do próprio dado, né? Porque várias análises podem ser geradas e às vezes para tentar responder uma mesma pergunta, mas eventualmente a forma como é feita de um lado não adequada ou o jeito é diferente, e aí você pode ter um conjunto de respostas teóricos para o mesmo problema, só que incongruentes. Em casa de Ferreira Espeto de Pau, muitos anos atrás aqui na companhia, eu lembro um dia que eu tive uma dúvida e perguntei pro pessoal, tal número, qual é que é? E, cara, me vieram 3 respostas distintas. Eu falei, o que você quiser que eu faça o quê? Faça uma média disso aqui? Não vai funcionar, né? Daí tem aquele ditado, né? Quem tem um relógio sabe que horas são. Quem tem 2 tem dúvida. Então, garantir que as pessoas olham efetivamente para as mesmas coisas, às vezes o importante é que seja homogêneo mesmo, né? Sim. A análise, ela sempre vai poder evoluir. Toda análise, eu acho que ela é viva numa empresa, mas a forma como o grupo de pessoas vai interagir sobre precisa ser unificado. Exato. Cara, falando disso, a gente está num dia, numa época de inteligência artificial, modelo de linguagem e tudo mais. Como que você vê a evolução dessas novas tecnologias, não necessariamente de LLM ou essa parte generativa, mas novas tecnologias como um todo afetando essa parte dos dados hoje e do extrair informações e extrair respostas? O que você encara que é uma evolução, um negócio que vai acontecer aí num horizonte de curto espaço de tempo? Bacana, Paulo. A inteligência artificial, ela vai contribuir muito, né? O pricing dinâmico, ele é uma tendência, né? Ela não vai resolver, como eu falei, a grande problemática dentro dessas empresas hoje estão nas estruturação dos dados. Então, você tem que fazer primeiro bem feito, né? Estruturar esses dados para poder avançar, né, por exemplo, inteligência artificial ou pricing dinâmico. E mesmo falando, né, o pricing dinâmico já de inteligência artificial? No momento não, mas é bacana já perceber, porque nem pensando na Xê, né, a gente vê que a gente trabalha com medicamento preços monitorados, né? Então, será que caberia um pricing dinâmico nesse sentido? Por exemplo, eu vejo que o pricing dinâmico, ele é uma tendência, mas não serve para tudo. Por exemplo, você, Paulo, vai no supermercado e quer um sabão em pó. Imagina o preço sendo alterado hora em hora. Pode até perder um pouco de credibilidade. Então, ela, pro setor de aviação, super funciona. Se você pegar sua passagem agora, você vai... Exato. Você acaba, né, você tem que muito prever como que você vai fazer a sua compra de passagem, né? Tem todo um esquema. Então, assim, não são todas as indústrias, mas o pricing ativo, sim, né? Deixar aquele pricing reativo, né? Só de tabela, mas muito um pricing mais ativo, dinâmico, olhando para um horizonte mais dinâmico, né? Então, o price ativo, ok. O pricing dinâmico, talvez, para alguns negócios não sirva. Como comentei, para um caso, por exemplo, de sabão em pó, será que faz sentido a gente variar preço a cada hora? Né? Mas sim, é tendência. Eu acho que hoje devem ter muitas empresas já pensando, né? O Paulo, um vendedor, né, no campo, que ele consegue ali entrar no PDV, fazer o check-in dele, né, os passos do vendedor, e já ver para aquele produto qual que é o melhor preço naquele dia, para aquele PDV, com o estoque que ele tem. Então, assim, nesse viés eu acho que tem bastante avanço, bastante oportunidade. E aí, como você falou sobre a ótica da indústria, isso também diz respeito à estratégia e ao portfólio da própria indústria, né? Porque se você tem um produto onde o seu objetivo primordial é valor, você tende a fazer uma precificação por valor, e não uma precificação por semelhança. Agora, se você tem um produto que o grande atributo dele é ser mais barato do mercado e ser competitivo, como às vezes é o caso dos remédios que não são os remédios de referência, cara, você vai ter que acompanhar, porque o consumidor, ele não sabe nem que você existe, né? Ele não tem uma exposição de alta frequência a um determinado medicamento. Ele compra a hora que é necessário e ele vai ter que escolher, e acaba muitas vezes escolhendo o mais barato.
é muito diferente o que acontece no mundo farmacêutico do que acontece no mundo alimentar. Obviamente tem bastante coisa parecida, mas essas nuances, seja da regulamentação governamental, a própria política, o processo de descontos que você vê na farmácia, que um produto você consegue ter N preços, isso gera uma complexidade matemática ainda mais bizarra para um negócio que já estava difícil sozinho, né? Sim. É mais complexo, né? Se a gente fala aí que os preços eles são regulamentados pela CIMED e pela Anvisa, então já tem aí um grande, né? Não é nenhuma barreira, mas a gente tem preços, tem regulamentações que, por exemplo, na indústria de alimentos e bebidas já é liberado, né? Temos também itens dentro da farmácia, né? Que está crescendo muito, e acho que é essa oportunidade de ganho nas redes, que são os itens liberados. Então você tem, né, vitaminas, suplementos, que aí faz parte, né, o que a gente chama de OTC, que é os não medicamentos que estão fora, né? Uma perfumaria. Então ali está a oportunidade de monitorar preço. Né, quando a gente fala de MIP, que são os medicamentos isentos de prescrição, né, que não tem a receita retida ali no balcão, e também esses linhas, né, de perfumaria, né, de cuidado pessoal, né, desde desodorante, sabonete. Então, você tem oportunidade de atuação em pricing ali, de ganho de captura de valor, de rentabilidade, porque você vai olhar sempre para o mercado, tem várias linhas já concorrendo, né, então vitaminas, também, medicamento também. Então... Digo, RX e GX também. Exato. Tanto os genéricos quanto a prescrição. Então, cada um tem um propósito, né? Então, olhando aí para as diretrizes, eu falo, dentro das unidades de negócio, né? Dentro das redes. Então, você tem prescrição, você tem genéricos, você tem MIP, você tem dermocosméticos. Então, MIP e dermocosméticos, você tem uma liberdade para trabalhar preço, né? O que não tem tanto, talvez, na prescrição, que já é monitorado. Mas MIP você tem. Qual que é a diretriz? Você está no posicionamento correto, né? Você não pode estar nem muito acima e nem muito abaixo do concorrente. Você tem que estar dentro do seu posicionamento. Então, de fato, é muito importante a gente ter dado, né, dado do mercado, para poder fazer esse monitoramento de preço, olhando para o posicionamento do concorrente, vendo se a margem é saudável, tanto nossa, dentro da indústria, quanto do PDV. A gente consegue monitorar a margem do PDV também. Cara, muito legal. E uma curiosidade, sem abrir nomes, né? Mas um outro laboratório grande, cliente nosso, no geral, a nossa interlocução ela se dá sempre ou com o time de pricing ou com o time de revenue. Mas numa dessas visitas, bate-papo, como que vocês têm utilizado os dados, qual que é o case e tudo mais. E aí os caras trouxeram para nós que um dos cases mais legais que eles tinham feito havia sido com o time tributário, com o time de Texas. Por quê? Brasil, legislação, ICMS, aquela coisa maravilhosa, e o ICMS-ST ele é feito sobre uma prerrogativa de um entendimento que o governo tem de preço aplicado no mercado, que muitas vezes não conversa com a realidade. E se você consegue ter esse entendimento e demonstrar isso, você consegue gerar um ganho, né? Porque esse é um tributo que ele é colocado todo na fonte. Então fica aí a dica se vocês não estão olhando para isso ainda. Sim, Paulo, não, é muito importante você entender a malha tributária do Brasil, né? Não é nem enxergar brechas, mas sim você tá tendo ganhos, né? Vendo oportunidades dentro dos impostos, né? Então, benefício fiscal, da onde eu vou faturar, né? Então, esse ponto que você mencionou é muito importante. E, cara, quais são os seus desafios hoje? Os maiores desafios hoje tá na implementação, então é uma área pricing, eu falo que ainda ela tem muita oportunidade de crescimento, né? Mesmo nessa chegada aí eu tive bastante dificuldade para contratar profissionais de fato de pricing, então é uma área ainda que está crescendo, então a gente tem bastante dificuldade para fazer, né, essa parte de implementação da área de governança. Mas também tem muitos desafios hoje, que é o crescimento da indústria farmacêutica. Então, como eu comentei, não é só medicamento prescrito, né? A gente tem um portfólio grande aí, desde dermocosméticos, genéricos, medicamentos isentos de prescrições, e a cada vez mais elas vão surgindo marcas, né? Antes você tinha muita referência, hoje em dia você tem similares, e essa é a briga agora, por preço. Então, muitas vezes nem sempre é preço, né? A gente fala muito de valor, né? Valor da marca, né?
Então, muitas vezes vai depender aí, genéricos, ok, né? Ali é, de fato, você entra para competir em preço, né? Você só consegue entrar dentro da rede farmacêutica se você for competitivo. Se você não for competitivo, você não entra e não consegue participar aí da rede. Então, é bem interessante nesses desafios, né? O que eu consigo ampliar dentro e sempre nesse ganho, né, tanto para a rede, né, para a gente ter uma parceria, que eu consiga ter todo o meu portfólio dentro da rede, que eu seja competitivo e consiga entrar, porque depois que você entra, você acaba tendo uma parceria bem grande aí. E também essa implementação da área, né, de você ter perfis diferentes que somam e entregam, como eu comentei, o objetivo principal nosso é sempre rentabilidade, ganho de margem, né, e vai depender muito da estratégia da companhia, ou do produto, da marca, né? Então, será que é ganhar market share? Ou será que eu quero ganhar margem? Né? E ter esse trade-off. E aí, falando nessas diferenças, o que você encara que é... Não sei se você já fez essa análise antes, assim, mas vamos pensar agora. Relação varejo-indústria segmento alimentar versus relação varejo-indústria segmento farmacêutico. O que você vê de similaridade e o que você vê de diferença? Bacana. Na indústria alimentar, ela é mais consolidada, né? Então, a gente já tem contratos aí com grandes redes. Então, né, pensando no varejo, né, desde do varejo mesmo como atacado, o Atacadão, Açaí, enfim, acho que todos eles. E além de supermercados e hiper, que tem essa parceria, já tem contratos de fidelidade, de logística, de crescimento. Em farma, a gente tem um viés também olhando aí, ainda tem espaço de crescimento, pensando em parcerias, né, dentro dessas redes, e que hoje a gente atua muito com distribuidor, né, e talvez seja até o objetivo da empresa atuar com um distribuidor, que é onde a gente, né, como que a gente trabalha com distribuidor, onde a gente não consegue chegar. Porque é uma questão logística muito difícil, né? A capilaridade é outra, né? E faz sentido, né? Pensando aí, se eu consigo construir realmente também uma parceria com o distribuidor, eu consigo atuar onde eu não consigo chegar, né? Então, os distribuidores fazem exatamente essa distribuição, essa pulverização dos nossos produtos. Então, acho que sim, acho que são diferentes, né? Do viés, essa relação da indústria com varejo quando a gente olha para alimentos, da mesma forma da farma com o varejo. Engraçado que para a farma, a relação ela tem que ser bem estreitada, assim, uma relação boa que você tenha que ter tanto com o distribuidor quanto com as redes. Que a partir, como eu falei, a partir do momento que você tem seu produto dentro da rede, né, dentro dali da farmácia, você tá bem, né? Aí você vai trabalhando seu preço com base ali no seu posicionamento versus concorrente. Mas o difícil é você entrar, né? Você tem que ter uma boa relação, parceria e ter time. Mas me fala, quando você tem um intermediário, isso por si só já é uma camada de complexidade maior. Então você tá lá, você estipula a bola, toda a sua lógica de precificação. Então, tal produto que gostaríamos que funcionasse assim, assim, assado. Esse produto é um produto que a gente está investindo, é uma questão de campanha, marca, tal, não sei o que lá. E aí, no final do dia, você depende dos intermediários, quem vende a farmácia, tem um distribuidor no meio, você pode ter acordos com esse pessoal, e você pode ter acordos executados, acordos não executados, né? Sim. Como que você encara isso? O que vocês bolam de estratégia de preço, pensando no consumidor final, de fato acaba se traduzindo nessa cadeia? Quais são os desafios para que isso ocorra hoje? Bacana. Acho que está muito na execução, né? Então, pensando que a gente tem uma ponta, né? Um intermediador. Precisa estar bem alinhado com o distribuidor, tanto a política comercial. Acho que a primeira coisa, a gente tem uma política comercial, né? Adequada, né? Adequada eu falo coerente. Então, se a gente atende diretamente e indiretamente, a primeira coisa é alinhar a política comercial, né? Desconto tanto para o distribuidor quanto para a rede diretamente. Então, para você não ter cross entre canais. Então, sim, esse é um desafio que acaba atrapalhando, variando uma bagunça, né? Dentro ali da sua praça. Então, o grande desafio está nisso. Primeira coisa de você alinhar uma política comercial com os descontos, né? Factíveis.
pensando aí nessa coerência dentre os canais. Muito bom. Cara, indo para o nosso terceiro bloco aqui, queria falar um pouco do Pricing Conectado, do nosso evento. Ano passado você foi o ganhador da categoria Profissionais da Indústria. Você teve uma mudança grande de carreira agora. Obviamente você segue numa mesma área, mas essa mudança de segmento eu caracterizaria aí como uma mudança grande. Só o simples fato de mudar de empresa, a maior parte das vezes já é uma mudança grande, né? Uhum. O que você acha que mais contribuiu na sua carreira até agora? E você falou em alguns bons momentos da conversa sobre uma característica sua de aquisição de conhecimento, a quantidade de cursos que você já fez e tal. Isso, sem dúvida, eu acho, já estou respondendo por você, mas sem dúvida eu acho que é um atributo, mas eu queria que você explorasse esse e outro, mas enfim, como que você busca conhecimento hoje e o que isso faz de diferença na sua vida? Bacana. Quando eu iniciei, né, em Price em 2019, na Coca tinha muito pouco conteúdo, então hoje, né, olhando aí, a gente tem os podcasts, tem vídeo no YouTube, tem webinários, tem congressos, tem grupos em WhatsApp com vários profissionais. Então, assim, primeiramente, até agradecendo, né, esse reconhecimento, que na verdade, eu estou representando essa massa toda de profissionais que a gente tem dentro da área de pricing e está crescendo, né? Hoje você vê, antigamente tinha poucos profissionais, hoje tem vários entrando aí na área e eu acho que é nesse sentido, assim, de você acreditar e apostar, né? Eu fui reconhecido aí, agradeço todos os meus gestores que super apoiaram. Na minha carreira, tive a oportunidade de atuação, né, com excelentes profissionais, onde eu aprendi muito, então agradeço a eles. De fato, eu aprendi muito, assim, tá na rolando área. Um crédito. De saco live aqui, hein? Seja lá quem. Agradecimentos. Porque, de fato, acho que a gente acaba aprendendo muito também na prática, né? Dentro da companhia, não somente, né? Pensando aí. Então, eu sempre fui atrás, gostei de ver. Putz, não sei elasticidade de preço, vou atrás. Preciso aprender, né? Para trazer dentro. Então, uma dica, né? Fica a dica, é se reinventar. Eu acho que precisa desse protagonismo. Não é ser segundo plano. Acho que dentro da área de pricing você precisa do protagonismo. Você precisa ser o protagonista. Você precisa ir atrás, dar a cara a tapa. Mesmo não sendo, alguém pergunta, Igor, né? Você sabe? Não, olha, no momento, posso pesquisar aqui, mas nunca, né, eu acho ou não sei. Mas sempre no viés de ir olhando, posso pesquisar, posso dar uma olhada e respondo, te retorno depois. Então sempre foi nesse sentido, sabe? De buscar, embora não sabendo, muitas vezes, mas trazendo uma resposta. Então, acho que é muito assim de se reinventar. A gente tem que se inovar constantemente, é uma luta diária, não é fácil entender toda a malha tributária que a gente tem no Brasil, né? Então, como atuação em diferentes segmentos, a gente vê que a precificação, a formação de preço é completamente diferente quando você tem indústria farma, indústria de papel e celulose, indústria alimentícia, indústria de bebidas, cada um tem sua peculiaridade, né? Previsão de demanda, sazonalidade, maturidade do time, então é uma luta. E especialmente quando você está trabalhando num nicho que é uma temática de vanguarda, né? É uma questão cultural você execrar o conjunto de palavras que forma a frase. Ah, não, mas isso sempre foi assim, cara, sempre foi assim. Você fala se estiver discutindo latim comigo, porque aí beleza, sempre foi assim e vai continuar sendo. Agora, se a gente está falando de uma coisa nova que está sendo construída, a gente tem que ter justamente essa cabeça de invenção e reinvenção o tempo todo, para que nós possamos fazer parte, inclusive, da construção do que está acontecendo. Com certeza. E, cara, me diga uma coisa. Você, apesar de jovem, já tem uma boa bagagem. E para quem está começando agora, está chegando numa indústria, ou que sem querer querendo, porque no começo de carreira é sem querer querendo que você cai na área A, ou na área B, ou na área C. Para os seus colegas, ou para o seu próprio time, ou enfim, para o pessoal de outras empresas. Que conselho que você dá para esse pessoal que está entrando nessa jornada dos preços agora? Bacana. Acho que eu elenco 3 principais aí dicas, eu acho que dentro do que eu vivi, né? Eu acho que a primeira coisa é a atitude de dono.
Eu acho que dentro da área de pricing você tem que vestir a camisa e ter essa atitude, esse protagonismo, né? Você tem que liderar e bater de frente, tomar decisões difíceis, né? Então, são, como a gente fala, conversas maduras, né? Muitas vezes. A segunda dica é essa de reinvenção, de ir atrás do que você não sabe, de inovar. Então, vão surgindo, né? Hoje em dia, quem imaginava de inteligência artificial, ChatGPT, né? Da pricing dinâmico. Então, essa evolução dentro das áreas, não só pricing. E a última é muito do plano, né? O que você quer, né? Tá até onde, assim, eu, né, tenho 5 anos, vou completar 6 anos de área agora. E sempre quis muito fazer a gestão de pessoas dentro da área de pricing. Então, assim, era um propósito meu de chegar nessa parte, né, de liderança, de gestão de equipes, pensando assim, tá, então é sempre se perguntar mesmo e alinhar isso com o gestor, alinhar isso para quem está começando, né? O que você pensa em curto, médio e longo prazo, pensando em carreira? De fato, você, né, vai ter atuação aí em pricing, mas por que não, talvez, marketing ou trade, pensando, né, na oportunidade que a empresa oferece? Então, é sempre olhar para dentro, né? Fazer as perguntas corretas, né, para trazer as respostas corretas. Acho que é uma questão de alinhamento e colocar a cara a tapa, porque pricing não é fácil, precificação sempre tem muitos desafios, então... E aí, pra gente encerrar, pegando esse gancho que você colocou aqui, o que é mais fácil de gerir? Preços ou pessoas? Preços. A gente fala, né? Cada cabeça uma sentença, mas é porque a gente imagina dentro de um submarino ou dentro do avião onde você tem vários botões e cada pessoa ali é diferente, tem um perfil diferente, né? Um perfil mais analítico, perfil mais... E nem só técnico, mas comportamental. Então, fazer essa gestão, ela é complexa, né? Ela demanda aí também muito conhecimento, pensando, né? Que a gente tem demanda, a gente tem entregas, tem pressão, então essa parte emocional ela é cobrada também. Então esse desafio acho que está equiparado ali, não que só preço seja difícil, mas a gestão de pessoas também acaba sendo bem complexa. Muito bom, Igor. Cara, queria te agradecer novamente pela presença. Pessoal, dando recados finais aqui para vocês, eu queria falar do Pricing Club. Não deixem de acessar em nossos canais aí, participem dos grupos de WhatsApp. Gente, é um local excelente, como o próprio Igor comentou aqui, é um local excelente para conhecer outras pessoas, networking, para você ver dúvidas que colegas seus estão tendo, que muitas vezes são as mesmas dúvidas que vocês têm, compartilhar conteúdos interessantes. Não deixem de participar. E quem assistiu até aqui, muito obrigado e até a nossa próxima edição. E não deixem de ver as novidades que vamos postar em breve sobre o Pricing Conectado, evento presencial. Dá like. Isso é a maravilha da edição. E não deixem de dar like e curtir os nossos vídeos. Até mais, obrigado.